Galera, não poderia começar esse canal diferente a não ser falar do nosso bom e velho amigo Homem-Aranha. Gente, foi um ano realmente de muitos vazamentos, a gente estava muito ansioso por isso, por esse filme. E cara, se eu posso dizer o que eu tô sentindo até esse momento é que eu estou extasiado por esse filme. É um filme realmente muito emocionante e a gente vai ver um pouquinho disso daí, então bora lá! Fala galera, beleza? Yuri na área e a gente não poderia realmente começar diferente esse canal, cara. Homem-Aranha explodiu, a gente ainda nem terminou a primeira semana e o Homem-Aranha já está batendo recorde. Isso mesmo, antes da gente chegar no final de semana, terminar o primeiro final de semana da estreia do filme, cara, Homem-Aranha já quebrou recordes como a maior estreia da história. E sabe mais o que vai ser histórico? Isso mesmo, você deixar o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, isso é muito importante pra gente, mostra que a gente está indo pro caminho certo e acabar apoiando muito a gente. Então, de coração mesmo, ajuda a gente dando essa força, porque eu tenho certeza que vai ser histórico. Galera, e falando realmente de Homem-Aranha, com spoilers, a gente vai falar alguns dos principais pontos dessa obra-prima, que realmente eu já considero o melhor filme da história, pelo menos pra mim, porque acaba que, diferente do Vingadores Ultimato, que realmente foi um grande filme, e a gente não pode deixar ele de lado, Homem-Aranha acaba que traz a gente alguns sentimentos que Vingadores não trouxe. É um experimento de nostalgia na nossa vida, a gente fica feliz, a gente chora, a gente ri, a gente se diverte e a gente grita muito nesse filme, né? Esse filme marca a volta de vilões realmente muito consagrados a novamente essa parte do Homem-Aranha, esse filme, esse universo do Homem-Aranha. Você volta com os principais protagonistas, isso mesmo, né? Eu acredito que esse seja um dos maiores spoilers que eu possa dar aqui. Andrew Garfield e Tobey Maguire estão nesse filme e, cara, é incrível a participação deles. E eu posso até ressaltar aqui que o Andrew Garfield fez um filme basicamente perfeito, mesmo não sendo o protagonista. A atuação dele realmente foi icônica e quase todas as vezes que ele aparecia na tela, a gente sentia aquela dorzinha no coração junto com o personagem, com a falta da Gwen Stacy, né? Essa morte foi muito pesada pro Homem-Aranha do Andrew Garfield. E cara, isso marca muito o filme em alguns pontos, mas voltando do início, o filme começa realmente ali no término do Homem-Aranha 2, a identidade do Homem-Aranha é revelada pelo mistério e começam ali todo despertar, né? Tudo ali começa a acontecer, as pessoas começam a caçar o Homem-Aranha e Peter Parker, porque agora já sabem que os dois são a mesma pessoa, e aí a gente vai para um dos spoilers que realmente que a gente estava esperando muito que realmente acontecesse, que é o nosso querido e amigo Demolidor aparece na série. Ele não se revela como Demolidor, né? Apenas como advogado do Peter Parker, e cara, aquilo ali já dá um sentimento tão bom. A gente sabe que o Tom Holland já fechou 3 filmes agora, então a gente não sabe muito bem o que vai ser trabalhado daqui para frente, mas eu acredito e seria muito maneiro se o Homem-Aranha e o Demolidor estivessem fazendo algum filme, talvez um episódio da série juntos. Outro ponto que eu posso dizer é a atuação de cada um dos atores que fazem os vilões, né? A gente tem o Norman, que está voltando de novo, né? Ele estava lá no primeiro filme do Homem-Aranha que estreou nas telonas e, cara, ele voltou no mesmo nível, na mesma vibe, cara. Foi incrível na hora que ele apareceu. Ele, o Dr. Otto também, cara, na hora que ele apareceu, a luta dele contra o Homem-Aranha, cara, que luta bem coreografada. Olá, Peter. E realmente, a escolha de cada personagem que eles colocam no filme, cada fala, cara, além de trazer o fanservice, eles também trazem esse tom nostálgico e isso realmente acaba colocando um floreado nesse filme e realmente é perfeito, cara. O encaixe dos vilões, eu realmente fiquei um pouco com medo, porque trabalhar com muitos vilões em um único filme é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, né? E acabou que tudo foi muito natural. Você vai se meter no escuro pra lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. O Norman, principalmente, começa a colocar coisas na cabeça do Peter Parker de, cara, tu vai jogar a gente de novo no nosso universo pra morrer? É sério mesmo? Isso é a atitude de um Homem-Aranha?
Você vai fazer isso com a gente? Acaba manipulando de uma certa forma ali o Peter Parker. E logo depois dessa cena, né, a gente tem um confronto muito maneiro entre o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. Cara, que luta maravilhosa, né? A gente sabe que ali, de alguma certa forma, o Doutor Estranho segurou um pouco. O Doutor Estranho realmente ele é muito forte. Mas nesse confronto, quem sai vitorioso é o nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, usando muito da inteligência. Você que acha, né, que fugir da escola, que matemática não vai te ajudar, nesse caso, o Homem-Aranha conseguiu ganhar pela matemática, né? Então o Peter leva essa galera toda para casa dele, né? Acaba que o Norman e o Peter começam a trabalhar em algumas coisas para estar curando os vilões, né? Para que eles possam ser libertos daquilo que acabou acarretando em toda a destruição e morte dele. Peter começa a ter esse sentido aranha ali, ele fica preocupado, né? A Tia May tá ali perto, né? E acaba que ele fica olhando para os vilões para saber quem é, o que está acontecendo de fato. E aí nada mais, nada menos que nosso Duende Verde vem para fora, né? O Norman realmente não consegue dominar essa segunda parte dele, né? Acaba que ele fica bem visível nesse filme que ele tem duas personalidades num corpo só. E o Duende Verde, ele começa atacando o terror. Realmente, o Duende Verde, ele vem para ser o vilão principal dessa obra, desse Homem-Aranha 3 do Tom Holland. Uma aranhazinha subia com cautela, veio o duende e acabou com ela. E, cara, que a gente consegue ver nesse primeiro confronto entre o Duende Verde e Homem-Aranha do Tom Holland é o Tom Holland virando esfregão, é isso mesmo. O Tom Holland, ele apanha, e apanha muito mesmo do Duende Verde. O Duende Verde simplesmente sem armadura, sem nada, gente. O Duende Verde foi na força do ódio pra cima do Tom Holland e, cara, humilhou ele, acabou, machucou e realmente arrebentou o Tom Holland. O Duende Verde acaba chamando ali o planador dele e entra destruindo tudo e, infelizmente, acerta a Tia May. E uma das últimas palavras dela e realmente fica marcado na história do Homem-Aranha, não só do Homem-Aranha, mas também na nossa história, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cara, parece que todo mundo que fala essa frase morre. Então eu tenho até medo, se você tá vendo esse vídeo aí, espero que eu ainda esteja vivo quando você vê isso. E aí a gente vê um Homem-Aranha um pouco diferente do Tom Holland, né? A gente sempre vê o Tom Holland sempre com o Sr. Stark, e a gente vê um Tom Holland nesse filme um pouco mais dark, um Homem-Aranha um pouco mais dark, que realmente quer vingança com o Duende Verde, quer matar o Duende Verde, ele não consegue segurar isso dentro dele. E acaba que os noticiários mostram toda essa destruição, todo esse ataque, né, que realmente aconteceu nesse prédio. Obviamente a MJ e o Ned ficam muito preocupados, tentam fazer esse contato com o Peter, ligando, fazendo chamadas de vídeo, da forma que eles conseguiam ali, mas não foi bem sucedido, né? E na batalha entre o Homem-Aranha e o Doutor Estranho, o Homem-Aranha consegue tirar o anel do Doutor Estranho, que abre os portais, né? Esse anel ficou com o Ned lá desde o calabouço, né? E acabou que o Ned estava muito desesperado, acabou fazendo um gesto meio que de circo e deu umas faísquinhas assim na sala da avó do Ned, né? E acaba que quando ele abre o portal, ele fala assim: eu quero chegar no Peter Parker, eu quero chegar no Peter Parker. Abre o primeiro portal e a gente vê um Homem-Aranha bem assim no início de um beco, né? E a gente fica, e agora? Quem deve ser? Será que é o Andrew Garfield? Será que é o Tobey Maguire? Será que é outro Tom Holland? A gente fica muito nessa dúvida, a gente fica muito na curiosidade. O Homem-Aranha dá uma acenadinha, vem correndo, entra pelo portal e tá aí. A roupa do Homem-Aranha do Andrew Garfield. E aí a gente ficou assim, cara, e agora? Meu Deus, o cinema já estava gritando, todo mundo desesperado, e ele tira a máscara. E sim, era o Andrew Garfield, cara, e realmente isso foi épico demais. O cinema gritou e gritou muito, gente. Foi realmente uma cena bem legal, mas o Ned estava procurando seu amigo Tom Holland, né? O Peter Parker do Tom Holland, então ele tentou novamente. E o segundo portal, nada mais, nada menos do que o melhor Homem-Aranha da história para mim. Isso mesmo. Tobey Maguire aparece pela primeira vez depois de mais de 10 anos, basicamente, da primeira aparição dele. Todo mundo ao êxtase, cara. A gente não sabia o que fazer, se a gente pulava, se a gente saía da cadeira, se a gente gritava, se a gente corria. Parecia que a gente realmente tinha ganhado um título de Copa do Mundo, de tanta euforia que a gente estava dentro do cinema. Mas o Ned e a MJ ainda estão preocupados, muito preocupados, onde está o Tom Holland, né? Onde está o Peter Parker, né? E aí eles vão para cima do teto da escola, onde normalmente o Tom Holland
tirava ali um lugar de descanso dele, um lugar para ele aliviar os estresses dele, as tristezas dele. E aí a gente tem a primeira cena com os três juntos. Bom, os três eles decidem não só apenas devolver os vilões, né, mas eles também decidem curar eles realmente, né? Eles começam a trabalhar os três juntos. Para quem não sabe, o Homem-Aranha, né, o Peter Parker, é muito inteligente, é um cientista e também fotógrafo. Então eles começam a trabalhar nas curas, tanto do Norman em relação ao Duende Verde, quanto do Lagarto, quanto do Dr. Otto, quanto do Electro, de todos os vilões eles acabam trabalhando. E, cara, na cena que eles estão lá dentro e acaba que a MJ fala Peter, né? Ela pede uma ajuda pro Peter e os três começam a se olhar, apontar e é aquele... Gente, eles fizeram um meme. Logo depois disso, a gente já tá chegando realmente no ápice do filme, na última batalha, na batalha final, e acaba que a gente tem mais algumas interações entre os três aranhas ali, cara, e é muito maneiro, porque acaba que cada um vai trazendo ali um ponto, né, de dentro do seu universo, de tudo aquilo que passou. Acaba que o Tom Holland, ele fala ali que já enfrentou até alienígenas fora da Terra, né, o Tobey Maguire não fica muito atrás, já fala que também já enfrentou alienígenas aqui na Terra. E o Andrew Garfield acaba ficando um pouquinho mais atrás, ele fala, os vilões de vocês são muito mais legais, a vida de vocês é muito mais legal. E o Tobey Maguire, ele fala a seguinte frase, cara, é de explodir a cabeça. Ele fala assim, não, cara, você não pode pensar assim, você é o espetacular Homem-Aranha. E, cara, isso foi genial. Outra parte também foi muito maneira, quando o Tom Holland acaba no meio da batalha ali, né, ele consegue juntar os três aranhas, ele começa a falar, cara, a gente precisa trabalhar em equipe, né? Obviamente, o Tobey Maguire fala, cara, eu nunca trabalhei em equipe. O Andrew Garfield também fala, pô, eu não sei trabalhar com equipe. E aí ele fala, gente, o Tom Holland, ele fala, né, gente, eu não queria me gabar não, mas eu já fui parte dos Vingadores, né, trabalhei junto com os Vingadores, né? O Tobey Maguire fala, pô, cara, que legal, mas quem são os Vingadores, né? No universo deles não tem os Vingadores, então ele já fica meio perdido. O Andrew Garfield fala assim, cara, tu participa de uma banda, que maneiro. Ele, não, esquece tudo, só vai na minha. E acaba que realmente o Tom Holland ali assume a liderança dos Aranhas. E, cara, é lindo demais quando realmente eles partem pra ação. A gente pôde ver o Electro ali com o reator Stark, gente. Ele tava muito bufado de poder. Naquele ponto ali da história, seria impossível mesmo se juntasse os três Homem-Aranhas. E aí que aparece o Dr. Otto, né? A gente ficou um pouco na dúvida depois do acontecimento lá ainda no hotel que eles estavam, no prédio que eles estavam antes de tudo acontecer com os vilões, né? O Dr. Otto não fala que é comigo eu que vou resolver, e acaba que o Dr. Otto, ele tira o reator Arc do Electro. E aí realmente depois ele pega o equipamento e coloca no peito dele para que ele seja curado disso, né? A gente também vê uma passagem dessa com o Lagarto, também voltando a ser o doutor, né? Não sendo mais essa figura realmente lagartística, né? Se eu posso falar assim, se vocês me permitem. E aí você vê ali todos os heróis ali realmente juntos, né? O Homem-Aranha também sendo curado também desse superpoder dele, que acabou que ele conseguiu também por engano, por acidente, na verdade. Então a gente vê tudo isso, mas ainda faltava um vilão, que era o Duende Verde, né? Como eu disse, o Duende Verde era o ponto principal dessa história. E, cara, na hora que ele aparece, ele realmente taca o terror total, né? A MJ e o Ned acabam parando lá na Estátua da Liberdade também por um acidente. A MJ acaba ali se desequilibrando e caindo. E, cara, a cena é muito parecida com a cena da Gwen Stacy. E também da Mary Jane, do Tobey Maguire também, que ela cai diversas vezes durante o filme. Dos 3 filmes do Tobey Maguire, todos os 3, a MJ cai de alguma forma. Pô, o Tom Holland, ele já pula já em direção à MJ, mas aí no meio do caminho, quando ele tá quase segurando na mão dela, o Duende Verde vai e consegue acertar ele, levando ele pra longe. A MJ tá caindo e quem vai salvar ela? Isso mesmo, o Andrew Garfield, cara. Ele consegue chegar e salvar ela também muito por pouco, e na hora que ele tá ali com ela nos braços, ele começa a chorar, sabe? Como se fosse uma redenção do personagem dele, realmente de conseguindo salvar. Foi uma cena muito bonita, foi uma cena bem legal. A gente vê que o Andrew Garfield fez uma atuação basicamente perfeita como Homem-Aranha, diferente dos outros filmes. O cara, ele realmente nesse filme, ele foi com tudo, ele foi com os 100% dele para se redimir, para realmente mostrar pra galera que ele é um bom Homem-Aranha. E, cara, ele mandou muito bem. E aí a gente já tá chegando basicamente no final da história, né? No final desse filme que, gente, infelizmente ele tem um final.
E, cara, a gente vê basicamente um último confronto ali, né? Que é o confronto entre o Duende Verde e, sim, Tom Holland. O Tom Holland, ele vai com sangue nos olhos, ele vai para matar. Cara, e realmente a gente vê ali, pela primeira vez, não lembro disso ter acontecido em nenhum dos outros 5 filmes com o Homem-Aranha do Tom Holland. Tom Holland, ele bate, mas bate muito. E é muito soco. É um soco atrás do outro, é um soco atrás do outro, sem piedade. Pega o planador para cravar nos peitos do Duende Verde, e quem aparece para lá para salvar o Duende Verde, Tobey Maguire. Ele vai lá e segura, ele não fala nada, ele só segura e olha no profundo dos olhos ali do Tom Holland. E o Duende Verde vai lá e realmente consegue furar o peito ali, né, das costas pro peito do Tobey Maguire. A gente pensa, agora morreu, meu Deus, e agora o que vai acontecer? E aí o Tom Holland parece que ele vai matar depois que o Tobey Maguire cai, e a gente fica naquela dúvida, a gente fica muito ansioso para saber o que vai acontecer, a gente realmente se segura na cadeira para não pular da cadeira. E, cara, o Andrew Garfield vai lá, joga a cura do Duende Verde, e ele vai lá e consegue espetar. O Tom Holland espeta no pescoço dele ali, e acaba que essa segunda personalidade do Norman acaba saindo ali e fica só o Norman, né? Eles vão lá, realmente levantam o Tobey Maguire, todo mundo muito preocupado, e ele simplesmente fala, gente, eu já tomei muita facada, não vai ser essa que vai me derrubar, né? E aí, chegando já nos últimos minutos de filme, né, o Tom Holland dá um abraço nos outros 2 Homem-Aranhas, né? É uma cena também bem legal, os 3 ali juntos, mas ele vai e sobe para falar com o Doutor Estranho, né? Doutor Estranho que já tá preparando um feitiço para tentar segurar o multiverso, né? A gente começa a ver algumas rachaduras, até no próprio trailer a gente viu isso a gente consegue ver algumas silhuetas, né? Como eu disse, como eu só consegui assistir uma vez, eu só consegui perceber 2 silhuetas muito famosas. Um de um personagem, de um vilão que já tinha aparecido, e outro que ainda nem apareceu. Então as silhuetas que estavam ali, tinha a silhueta do Rhino, que apareceu lá no final do Espetacular Homem-Aranha 2, e do Caçador, isso mesmo, o Caçador que já tá aí para ter o seu filme solo. Por culpa minha, não dá para salvar todo mundo. E realmente o Homem-Aranha ali do Tom, ele acaba tomando uma decisão muito madura, né? Ele fala que o único jeito que realmente poderia acontecer de tudo voltar ao normal, se todo mundo esquecesse a existência dele como Peter Parker, né? Como se ninguém conhecesse mais ele, ninguém soubesse mais quem é ele. E acaba que essa é a decisão final dele, né? Ele acaba se despedindo ali da MJ e do Ned, realmente é uma cena muito forte ali, porque os 3 sempre estiveram bem juntos. E acaba que tem esse último beijo, né, do Peter Parker com a MJ. E logo depois que todo o feitiço acontece, a gente vê uma cena do Tom Holland, né, como Peter Parker, né, depois que todo esse feitiço realmente tinha voltado tudo pro ar, que todo mundo já tinha esquecido quem era ele. A gente vê ele entrando exatamente no mesmo quarto que o Tobey Maguire quando ele era Homem-Aranha, ali no Homem-Aranha 2 e no Homem-Aranha 3, né? Aquele quarto meio caído, a gente até escuta uma voz no fundo, no final do mês tem que pagar o aluguel. Cara, isso também foi muito nostálgico. Depois disso a gente vê ele indo pro café, né? E ele já com um bilhete formado para falar com a MJ que ele é um Homem-Aranha e tal, e realmente reatar essa relação. Então ele começa a conversar ali, ele um pouco, realmente, muito Peter Parker dele ali, muito envergonhado, não conseguindo falar. O Ned também passa por ele, então ele vê os 2 melhores amigos dele, sendo a namorada e o melhor amigo dele ali. E aí na hora que ele tá indo pagar, ele pede um café, na hora que ele tá indo pagar o café, que a MJ dá uma ajeitada no cabelo dela, tem um band-aid cobrindo o machucado que ela teve nessa última luta ali na Estátua da Liberdade, né? Então acaba que aquilo ali faz ele pensar, por mais que ele ame eles muito, seria muito o individualismo dele, realmente fazer com que os melhores amigos dele, as melhores pessoas na vida dele se machucassem, como a própria Tia May faleceu, né? Acaba que ele começou a colocar isso na balança, ele viu que eles estavam felizes, que eles tinham conseguido entrar na faculdade, então acaba que ele tem a decisão de não compartilhar que ele é um Homem-Aranha e realmente viver no anonimato. Então a gente não sabe muito bem como que vai ser isso trabalhado depois. E aí o filme termina basicamente assim, cara, é um filme, gente, é um filme tremendo. Esse é aquele filme pra gente assistir 20, 30, 40, 50 vezes que a gente não vai cansar. De toda a linha dos 20 anos de Homem-Aranha nas telonas, esse com certeza é o meu filme preferido. Eu ainda tava lá na trilogia do Tobey Maguire como meus preferidos. E cara, esse filme ele veio pra quebrar tudo, gente. Ele veio para quebrar tudo, para explodir a cabeça, e a gente precisa assistir várias vezes.
E, cara, tem muitas outras coisas para abordar sobre esse filme, muitos outros detalhes, muitos outros easter eggs que estão nesse filme. Então, cara, eu preciso da sua ajuda com tudo isso, cara. Que você curta, que você comente, que você compartilhe. A gente quer saber aqui, deixa aqui embaixo o seu comentário se eu esqueci de algum ponto que eu não poderia esquecer de forma nenhuma. Eu preciso da sua ajuda pra gente fazer esse canal bombar e realmente a gente fazer da mesma forma que o Homem-Aranha, a gente entrar na história. Então já espero você nos próximos vídeos e fui!